Sinopse: Matilda, uma jovem portuguesa, é arrancada de sua terra natal e levada em cativeiro através das ondas do mar por um rapaz chamado Henrique. Apesar das correntes que a prendem, Matilda exibe bravura e determinação, enfrentando os desafios com altivez. Henrique, por sua vez, é cativado pela jovem e se encanta por ela. Contudo, ele já está prometido a Letícia, uma noiva cuja alma, em uma vida passada, foi mãe de Matilda. A partir daí, a história se desenrola em uma trama repleta de reviravoltas, conflitos e muitas emoções. Ao longo da jornada, é revelado que Matilda, Henrique e Letícia possuem dívidas kármicas a serem acertadas. Eles devem superar os obstáculos e aprender as lições necessárias para a evolução espiritual. Este livro é uma jornada emocionante de amor, perdão e redenção, mostrando como nossas escolhas e ações podem afetar nossas vidas e as dos outros, mesmo em outras encarnações. Nota da Súria: se você gosta do meu trabalho, por favor, se inscreva, deixe o seu gostei, compartilhe, comente, nem que seja com um emoji. E também pode dar um hype para o canal. Essa opção está logo abaixo do gostei, e isso ajuda muito. Sem o seu engajamento é difícil manter o canal, pois os algoritmos do YouTube consideram irrelevante o conteúdo, e já não se promove os vídeos, e você deixa de ser notificado. Matilda. Roseli Perrotti. Ditado pelo espírito de Matilda. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 1. Meu nome é Matilda. Sei que nasci em 1840, muitos e muitos anos atrás. Vou contar somente uma de minhas encarnações. Na época vivíamos em uma casa simples em Portugal. Meu pai se chamava Jorge e mamãe Maria de Lourdes. Eu tinha 3 irmãs, Marta, Marcela, Maria e eu Matilda. Nossa diferença de idade era de 1 ano para cada uma. Meu pai era pescador e sempre vinha para casa cheirando a peixe. Minha mãe, além de ficar na venda do pescado, também nos arrumava o máximo que podia para parecermos mais bonitas do que éramos. Nós passávamos muitas necessidades, porque meu pai, sem nenhuma terra, alugara um galpão do senhor Almeida, que era proprietário e também bastante severo, e sempre falava: se não podes me pagar, me dê uma de suas filhas. Eu era a mais nova e sempre fui a mais bonita. Tinha os cabelos longos e pretos. Era bem magra e tive muitas doenças que minha mãe sempre atribuía ao pescado, porque nós dormíamos perto das pescas, e como não tínhamos como preservar o pescado, colocávamos bastante sal. Mesmo assim todos nós cheirávamos a peixe. Lembro-me da época em que tinha 5 anos. Meu pai queria arrastar-me para a pesca com ele, simplesmente porque eu era bem desenvolta e dava muito trabalho à mamãe. As outras 3 estavam sempre a ajudar mamãe e eu sempre ia na conversa dos comerciantes, e por muitas vezes elas saíam a me procurar, porque com uma boa conversa eu ia para na casa de qualquer um, sempre em troca de um doce, um papel ou uma comida. Como dava muito trabalho, papai resolveu me levar. Daquele pequeno barco já não dava mais para fugir. Eu ficava no meio das redes de homens grandes e suados. Um deles, o que mais brincava comigo e chamava-se Senhor Matias, falava ao meu pai: Jorge, tens que ter trazido essa rapariga para o barco. Como vamos pescar com ela andando pelas redes? Deixa ela, Matilda, vá para dentro da cabine. Logo estaremos em alto mar e você poderá cair ao mar, com tanto vento e tanta chuva. Ouvia essa frase umas 100 vezes por dia, mas não satisfeita ficava sempre no meio dos homens, puxava uma rede aqui, me enroscava no meio delas, e me lembro nitidamente quando, com o pé enroscado na rede, eu acabei sendo arrastada ao mar com o pé preso. Papai foi muito rápido e logo se jogou atrás de mim, desenroscou rapidamente a rede enquanto eu engolia a água aos montões. Lembro que acordei no convés e com água saindo pelo nariz, pela boca e vomitando bastante. Meu pai, abraçado a mim, chorava copiosamente e angustiado. Oh, minha filha, onde acha que iria? Ao mar brincar com tubarões?
Chorava enquanto me abraçava. De toda essa confusão que causei, lembro-me do pânico quando caí na água, afundei alguns metros e sem saber nadar, vi uma figura bem bonita à minha frente, branca com cabelos longos e pretos, rosto delgado e nariz afinado. Jovem criança, tão espoleta quanto sua vida será, passou a mão pelo meu rosto, respira e retorna ao seu reino. Ali eu adormeci e só me lembro do papai debruçado sobre mim. Estou bem, papai, estou bem, repeti até ter mais fôlego e forças para abraçá-lo. Choramos juntos e essa visão não saiu mais de minha memória. Hoje, com 14 anos, estou a recordar meu passado de peripécias e sofrimento para meus pais. Tivemos uma vida bastante dificultosa, porém quando estava para completar 15 anos, um moço bem bonito apareceu na plataforma de pesca, vinha bem vestido e com um senhor bem alto do lado. Criança, onde está seu pai? Olhei para ele e nunca tinha visto um rapaz mais bonito. Apontei para o convés e logo Bartolomeu, pescador que trabalhava com papai, chegou do meu lado. Não fale com estranhos, segurei sua mão e seguimos o senhor alto, enquanto do outro lado o rapaz parecia vigiar-me com seus olhos por onde eu passava. Devia ter o quê? Uns 16 anos, bem formados. Senhor, estou em comunicação com o Brasil e vou vender pescado direto pela exportação. Para isso estou comprando todo o pescado desta área. Tem interesse? Qual seu nome? Papai levantou-se e perguntou. Sou Garcia Veiga, vendedor de pescados para realizar no Brasil. E o senhor como se chama? Chamo-me Jorge, senhor. Tens interesse? Sim, senhor, tenho interesse juntamente com meus homens que trabalham em alto mar comigo. Porém, precisamos ver sua proposta porque pescamos pouco bacalhau, temos muitas sardinhas, meu barco não vai até águas tão profundas. O senhor foi muito bem indicado. Qual o problema para trocar de embarcação? Não temos dinheiro, senhor. Isto nós resolveremos. Se tiver uma embarcação melhor, nos trará pescados melhores, inclusive o bacalhau, senhor Jorge. Sim, claro que sim. Mas como vou adquirir essa embarcação maior? Simples, nós trabalharemos com comodato. Quando chegares ao valor do barco, receberás mais pelo pescado. Se concordares, receberás um valor onde a embarcação estará sendo paga mensalmente. Aceitas, senhor? Preciso falar com minha senhora. Lhe darei retorno ainda esta semana. Podes esperar? Infelizmente tenho pressa. Também preciso de meninas para servirem as filhas dos fidalgos no Brasil. Sei que tens meninas. Papai olhou desconfiado para o senhor Garcia e ele, reparando, respondeu rápido. Meninas moças são bem requisitadas no Brasil. Lá casam-se com fidalgos e ficam proprietárias de terras. Não é como aqui que mendigam uma vida inteira. Pense no assunto e depois me dê retorno. Necessito de 7 moças para serviços aos fidalgos. Aqui os pais receberão os salários das filhas integralmente. E lá ficarão em casa de fidalgos com comida e boa moradia. Em sua casa pensativo, o senhor Jorge consulta a Dona Maria sobre o ocorrido. Muito estranho tudo isso. De repente aparece esse senhor Garcia me passando proposta de compra de uma embarcação maior, levar as meninas para trabalho remunerado no Brasil, e dando garantias de compra de todo o pescado. Que acha, Maria? Mamãe, olhando para o céu, começa a chorar. Era isso, Jorge, que pedia ao nosso bom Deus. Era isso. Finalmente chegou. Que futuro nossas filhas terão aqui? Sempre cheirando ao peixe, sempre fedidas, maltrapilhas. Que futuro, se lá elas trabalharão para fidalgos, poderão ter chances de casar bem. Isso seria um sonho. Veja, a Matilda já está com 14, Marta 15, Marcela 16 e Maria de Lourdes 17 anos. Logo não casarão mais, para nosso país, já estão com uma idade avançada. No final, uma mãe e papai chegaram à conclusão de que elas deveriam ir para o Brasil juntamente com 4 outras moças da senhora Isilda,
Então as minhas 3 irmãs mais 4 outras da vizinha, esperavam o dia com felicidade, onde elas poderiam viajar e sonhar os sonhos relatados pelo Sr. Garcia. Sei que fiquei bem triste, quando já no final da tarde, com malas prontas ao convés, vi minhas irmãs entrarem no navio com as outras moças. Eu queria ir junto, mas mamãe e papai foram bem firmes. Você ainda é muito jovem, deixe para outros anos que virão à frente. Vi o navio afastando-se e lembrei-me que Maria de Lourdes carregara meu broche dentro de sua bolsa. Rapidamente pulei ao convés, esperto e com muitos anos de embarcação, corri onde havia as cabines, já dentro de uma delas sem ninguém me ver, procurei pela bolsa de Lourdes. Vendo que não era nessa cabine que estava, decidi voltar, porém, para minha surpresa, do outro lado da porta estava o rapaz com olhos sagazes, e trancou a porta onde não pude sair. Gritei desesperadamente, mas com o barulho das ondas e o balançar do navio, ninguém conseguiria ouvir-me. Olhei novamente pela janela de vidro onde era a porta e nada de ninguém, até o rapaz que há pouco estava a olhar-me, sumira. Bati várias vezes a porta, tanto que adormeci de cansaço. Quando acordei estava num lugar escuro com uma venda na boca e olhos azuis me encaravam à luz de uma vela. O mesmo rapaz que me trancara, dizia agora ao meu ouvido. Agora será minha. Você será minha escrava, não tente fugir, porque suas irmãs também o são de meu pai. Bom que vieste procurar algo, agora contente-se com este local que mais tarde lhe trarei comida. Amordaçada e de mãos presas, senti o hálito de cigarro do rapaz em meu pescoço. Meu Deus, o que acontecera? Tantos sonhos a serem realizados. O que estava nos predestinado ao futuro? Por que teremos que passar por isto? Pensei alto. Capítulo 2. Foi incontável o tempo que passei naquele porão do navio. Sei que onde eu me encontrava, tinha cheiro de animais e muito barulho, berros, mas pareciam carneiros, talvez bodes. O cheiro era quase que insuportável. Onde estava era muito escuro, com certeza estava na parte de baixo do navio. Também podia sentir o cheiro de óleo queimado, o que possivelmente devia ser das máquinas que impulsionaram o navio. Agora parada num canto, chorava copiosamente, gritei algumas vezes, mas sem surtir nenhum efeito. Às vezes sentia uma rajada forte de vento, o que me deixava arrepiada e com mais medo ainda. Iria completar 15 anos na próxima semana. E meus pais, como estariam? Como eu poderia avisar que estava no navio com minhas irmãs? Recordei-me do meu pai contente com a promessa do barco. Lembro-me ter visto em casa os documentos que ele assinara para a transição da nova embarcação que chegaria na próxima semana. Estávamos em 13 de março de 1855, e na minha mente haviam várias perguntas a serem respondidas. O rapaz viera somente uma vez e agora minha cabeça e barriga doíam também pela posição desconfortável que eu estava, minhas mãos amarradas. Tentei muitas vezes gritar mesmo com a mordaça na boca, com pena de mim, de minhas irmãs e de meus pais. Imaginava que papai também tinha sido enganado pelo Sr. Garcia perante a promessa da embarcação. Enquanto dormia e acordava em meus devaneios, podia ver o rosto de mamãe chorando por não me encontrar. Estava enfraquecida e embaraçada. Ouvi um barulho na porta e fingi dormir. O rapaz foi chegando perto de mim com um candeeiro à mão. Levante, está na hora de acordar. Colocou as mãos em meus ombros para colocar-me sentada. Fui endireitando o corpo e pensei que nesse momento preciso ser esperta, já que brigar e gritar não seria a solução. Melhor me fazer de coitado e fingir que aceito. Levanta, vou tirar a mordaça de sua boca, coma deste pão e deixarei o leite para que tome. Vou sair daqui, e deixar você desamarrada e sem mordaça. Espero que entenda que daqui não sairá, então colabore. Ninguém sabe que está aqui, qualquer barulho que faça também não será ouvido. Já estamos em alto mar, chegaremos ao Brasil em mais 10 dias, então será menos penoso se você colaborar. Foi soltando minhas mãos lentamente,
Ele era muito maior que eu, praticamente em pé batia na barriga dele, também tinha mais força, mas apesar das condições que me encontrava, senti ligeiro carinho na forma de me levantar e desamarrar-me. Tirano. Vai pagar por tudo isso. Logo vou sair daqui e juntar-me a minhas irmãs e nós conseguiremos voltar para junto de nossos pais, pensei. Os dias foram se passando, e realmente toda e qualquer tentativa minha de fuga, não surtia efeito nenhum. O cheiro dos animais estava ficando insuportável, quando o rapaz que a essa altura já sabia o nome, Henrique, trouxe-me comida. Por que me mantém aqui? Não sabe que meus pais ficaram sozinhos e sentirão minha falta e também vão denunciá-lo à capitania dos portos pelo meu sumiço? Perguntei tentando parecer firme. Parou, olhou-me profundamente nos olhos e foi nesse momento que pulei sobre ele. Minhas pequenas mãos imediatamente foram amarradas de novo. Pensei que fosse mais esperta a bela Matilda. Achas mesmo que tens mais força que eu? Se não se portares, terás que ficar amarrada até chegarmos ao Brasil. Então, seja acordada e me ajude a dar uma boa moradia para você até lá. Hoje passa a rasa noite amarrada para entender que não adianta voltar-se contra mim. Seu desgraçado, você é um demônio. Como pensas que pode fazer isso comigo? Não serei sua escrava, nunca. Isso é o que veremos, o tempo dirá. Ruidosamente. Ah, já ia me esquecendo. Com relação aos seus pais, meu amigo Diogo levou uma carta para eles dizendo que você por livre e espontânea vontade tinha entrado no navio e por fim juntou-se às suas irmãs. Então, como vês, sofrerão, mas estarão cientes do seu paradeiro. Fui bem gentil fazendo isso, não achas, minha bela Matilda? Fala sagazmente. Pare de chamar-me assim, você é horroroso, nunca pense em chegar perto de mim. Com uma sonora risada Henrique afastava-se para perto da porta e ao sair expressou um beijo no ar e ainda saiu a gargalhar. O temor e medo foi passando aos poucos, ora estava amarrada, ora estava solta e fui compreendendo que era melhor colaborar, pois minhas mãos depois de uma noite amarrada, ficavam totalmente dormentes. Sem contar que minhas necessidades, não conseguia nem me levantar para fazê-las. Henrique trouxe-me um balde para servir de banho e também trouxe outro para minhas necessidades, uma coberta e uma camisola branca encardida para troca de roupa no cômodo onde eu estava. No chão ao canto tinha pedaços de madeira e palha, estas formavam uma pequena cama, foi lá que dormi todos os dias com um pano por cima bem fininho, minhas costas queimavam. Doíam até os ossos ao levantar-me. Ele vinha 2 vezes por dia, uma para trazer comida, e a outra para trocar os baúdes. Por várias vezes tentava passar as mãos sobre meus longos cabelos que antes sedosos e cheirosos, agora estavam embaraçados e sujos. Senti depois de algum tempo o embalar do navio, às vezes sentia a água revoltas, às vezes calmas. Fui me adaptando se assim podia-se dizer. Com os movimentos, o choro dos animais, o cheiro de fezes e óleo. Tinha desistido de fugir, tentaria de novo em terra, porque com certeza ele teria que tirar-me daqui, e de algumas formas todos me veriam. Seria o momento ideal para dizer que tinha sido trazida à força e que Henrique me prendera no porão do navio. Com certeza, todos iriam condoer-se sobre meu caso e me levariam de volta. O tempo era quase incontável. Parecia que estivera anos naquele porão. Senti que o navio parara e não movia-se mais, nem balançava pelo embalo das ondas. Chegamos. Agora serei resgatado. Henrique vai ver, possivelmente será preso. Bem feito para ele. Pensava vingativa. O silêncio foi se tornando mais notável. Percebi que não havia mais animais, não fazia mais barulho algum. O cheiro foi ficando mais ameno, agora apenas senti o cheiro do óleo. De repente Henrique entra rápido e corre para cima de mim com olhos assustados, me amordaça com suas mãos na minha boca. Agarra-me pelas costas e prende totalmente meus movimentos, sussurrando em meu ouvido.
Fique quieta, essa é a hora de vistoriarem o navio. Fique quieta. Tentando aproveitar a oportunidade, mordi sua mão com força, pensando que assim ia soltar-me, porém, só piorei a situação. Pude ver em seus olhos lampejos de dor e ele acabou por apertar-me tão forte dessa vez, que senti meus dentes doerem em contato com suas mãos devido ao tamanho aperto. Quando não ouvi mais barulho de passos, senti que perdera a oportunidade. Assim que me soltou, corri para a porta, mas foi muito pior. Com suas mãos, agarrou minhas pernas e ambos caímos no chão. Bati a cabeça com força e senti o peso de seu corpo sobre o meu. Quando ia começar a debater-me, vi seus olhos azuis grudados aos meus e desmaiei. Quando acordei, estava deitado em uma cama macia. O quarto totalmente branco tinha cortinas que caíam do teto ao redor de minha cama. De um lado uma penteadeira e uma cadeira. Tentei levantar-me, mas minha cabeça rodou e novamente desmaiei. Não sei quanto tempo fiquei acordando e dormindo. Sei que, quando acordava, estava com uma roupa e depois já estava com outra. Mais uma vez tentei levantar-me e sentei devagar. Segurei minha cabeça com as mãos e percebi que tinha um tecido que pressionava meu crânio. Levantei-me segurando a cabeça e vi meu rosto pálido pelo espelho da penteadeira. No tecido em minha cabeça, havia uma pequena mancha de sangue. Nossa! Coloquei a mão na boca espantada como eu me machuquei tanto assim. Não me recordava de nada. A porta abriu devagar e uma mulher que devia ter uns 25 anos entrou, bem negra, a mostrar os dentes brancos em um sorriso. Olá, senhorinha, como se sente? Finalmente acordou. Quem é você? Onde estou? Timidamente me coloquei num canto da parede e olhei a negra que ainda sorria. Calma, senhorinha, está na casa do fidalgo Sr. Garcia, sou Natasha, sua mucama, tudo o que precisar pode pedir para mim. Ela veio em minha direção com os braços abertos e me encolhi mais ainda em volta de mim mesma. Precisa reagir, senhorinha. Trouxe uma canja de galinha que vai lhe fazer muito bem. De repente, lembrei-me de minhas irmãs e as filhas de Dona Isilda. Sabes de minhas irmãs? Se estão em outros cômodos desta casa. Não, senhorinha, aqui só tem a senhorinha. A negra olhou-me sentindo minha tristeza. Por favor, ajude-me a fugir. Num ímpeto, ajoelhei-me aos seus pés, agarrei seu vestido rodado, fui trazida para cá contra minha vontade. Senhorinha, o que sou escrava e o patrão deixou bem claro, se a senhorinha fugir, vai levar-me ao pau. Então Natasha ajoelhou-se junto a mim e foi passando as mãos em meus cabelos. Mesmo que queira, não posso ajudar você, tenho filhos pequenos e veja. Mostra meu peito a jorrar leite, estou amamentando meu filho de 3 meses, então por favor, aqui não é ruim não. Senhor Garcia nem fica no casarão, só Henrique que fica sempre por aqui a dar ordens aos capatazes. Então, por favor, não me peça mais para fugir, perderei minha vida se eu te ajudar. Fiquei imaginando aquela pessoa tão bondosa sendo morta por minha causa e chorei copiosamente. Olha, a senhorinha não é a primeira que fica aqui não, as moças sempre ficam um pouco, depois vai para outro lugar, não sei onde, mas aqui no casarão não fica mulher nenhuma, é só de passagem, e fique calma, come a canja que vou para as minhas tarefas. Já falei que não quero conversas nem intimidade. Avisei você antes de entrar nesse momento. Entra Henrique no quarto, pega a negra pelo braço e a coloca para fora do quarto. Calma, senhorzinho, só tava abraçando ela porque tá tristonha. Vá embora, Natasha, vá para seus afazeres, deixe o resto aqui comigo, tranque a porta ao sair. Olhei a cena de tamanho maltrato a Natasha e sentindo-me forte. Levantei rápido e mais uma vez o agredi com meus punhos em seus ombros. Ele segurou minhas mãos e puxou-me para perto de seu corpo. Mais uma vez vai agredir-me, por acaso agredi você alguma vez? Falou bem pertinho de meus ouvidos, abaixando-se pela altura demasiada.
Posso mudar de ideia, bela Matilde. Posso mudar de ideia a qualquer momento. Então, seja cordata. Tens casa, comida e roupas novas. Contente-se nesse momento com isso. O que fizeste com minhas irmãs? Fale. Perguntei tentando soltar minhas mãos. Fique quieta para soltá-la. Senão mais uma vez terei que prender suas mãos. Quero que se sente ali. Falou apontando para a cadeira, enquanto soltava minhas mãos. Passei as mãos pelos pulsos doloridos, olhei com raiva para ele e obedeci. Sentei-me na penteadeira, olhei minha figura no espelho e o reflexo pouco parecia comigo. Tinha emagrecido, mas ainda podia ver nitidamente meus ossos marcando a camisola. Henrique aproximou-se e eu abaixei-me instintivamente. Fique quieta, quero trocar a bandagem. Lentamente colocou as mãos sobre minha cabeça e foi desenrolando a faixa. Aos poucos fui vendo que meu cabelo estava raspado e no meio havia um corte quase cicatrizado. O que fez comigo? Por que estou machucada? Falei olhando o sangue a escorrer pela ferida. Aos poucos fui desfalecendo e desmaiei mais uma vez. Quando acordei, Natasha estava ao meu lado sentada em um banquinho, passava um pano molhado em meu rosto e em minhas mãos. Tentei levantar, mas a tontura me fez voltar para a cama. O que aconteceu comigo? Por que estou com esta ferida? Olha, senhorinha, o patrãozinho falou que você caiu dentro do navio e bateu a cabeça na quina da porta. Daí abriu essa ferida e ele tá cuidando de fechar. Mas você desmaiou de novo, quando ele estava aqui cuidando da senhorinha. Ah, lembro-me agora. Não posso ver sangue. Desde pequenina, sempre desmaiava quando via sangue. Deve ser por isso. Então, descansa, senhorinha. Seja boazinha. O senhor Henrique é o melhor dos filhos do senhor Garcia. Ele pelo menos não bate nos negros. Sempre vem pra conversar e sempre pede. No máximo às vezes pega a gente pelo braço como viu pra ser atendido. Então colabora pra não sofrer. Esse é o conselho que te dou. Olhei pra ela e senti sinceridade em suas palavras. Quantas pessoas moram aqui, Natasha, além de você? Ixi, somos muitos negros, bastante mesmo. Eles trabalham o dia todo no canaviar, só vêm de noitinha quando tudo tá certo e também só tem senhor Garcia, Henrique, Adamastor e Felipe. São 3 meninos, 3 demônios como falamos na senzala. O que tem de bonito tem de ruim. E não tem mulheres na casa, Natasha? Amando Henrique. Não, senhorinha, eles não têm mãe não. Sei que morreu no nascimento do menor deles, o Felipe. Foram todos criados com o leite das negras da senzala, que mandava todo dia o leite e entregavam para Dona Maria, que é quem cuida de resolver tudo no casarão, desde comidas, roupas, quem pode entrar ou sair. Mas a vida aqui até que é boa, nas outras fazendas é horrível, que a gente sabe por ter contato com os negros de lá. Eles sempre vêm trazer recados pros patrão e falam com nós bem rapidinho. Gratidão imensa a todos os membros do canal, que Deus lhes dê muito mais. E a você, que comenta, compartilha, e deixa o seu gostei. O seu apoio é o meu maior incentivo, ajuda o canal a crescer, e faz com que estes vídeos cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. De repente senti vontade de olhar a fazenda indo para a janela. Vi uma grande vastidão de plantação de cana-de-açúcar. Também podia ver o movimento de diversos negros levando elas nas costas. Tinha também pequenas crianças que levavam feixinhos nas mãos. Havia patos correndo pelo meio da plantação. Poderiam ser também galinhas. Não dava para ver tudo. Estava muito longe. Tentei olhar nas laterais da casa, mas a grade de ferro o impedia. Na frente, bem na frente do meu quarto, uma enorme mangueira lotada de manguinhas pequeninas, como se estivessem a nascer. Tinha também vários bancos de madeira espalhados ao redor da mesma árvore. De onde estava, pude ver algumas cordas penduradas no tronco da árvore e fiquei a pensar para que seriam.
Se eram para balançar ou eram para castigar os escravos. O dia estava bem ensolarado e tinham poucas nuvens no céu, uma temperatura bem diferente de minha terra. Lá ventava muito e também o tempo era quase sempre nublado. O tempo foi passando e eu ficava ali na janela, horas, e até dias. Não vi ninguém diferente de negros passarem ao longe. Certo dia vi uma senhora bem gorda passar perto de minha janela. Sem perder a oportunidade chamei-a. Seus olhos grandes e negros voltaram-se para mim e com um aceno de mão indicou que não podia aproximar-se. Os dias passaram e eu fui me acostumando. Tentei por várias vezes destrancar a porta, mas estava muito bem trancada. Dentro do meu banheiro também havia uma janela, onde eu tinha que me apoiar na privada para conseguir ver lá fora. Quando finalmente consegui, escorreguei e bati o cotovelo na pia do banheiro. Na hora gemi de dor e fiquei parada no chão segurando um cotovelo na mão. Doía tanto que derramei lágrimas involuntárias de meus olhos. Ouvi o ranger da porta atrás de mim e a senhora gorda colocou suas mãos sobre meu braço para levantar-me. Quando gemi de dor, ela abaixou-se e colocou as mãos no meu cotovelo, agora totalmente inchado. Mocinha, mocinha, olhe aqui para mim, pediu gentilmente. Ixi, mocinha, acho que você conseguiu quebrar esse braço, mas que tamanha proeza, que tava fazendo aqui, pra cair assim? Desculpe. Estava tentando ter uma visão de fora subindo na privada e escorreguei. Vem, vou ajudar você a se levantar e vou procurar o menino Henrique pra te levar no doutor Ricardo da cidade. Não. Não precisa. Uma pequena bandagem já resolverá. Você se chama Maria. Quem me disse seu nome foi Natasha. Falou atropelando as palavras. Sou sim, senhorinha, muito prazer, mas minha obrigação é falar tudinho ao patrão, então espera aqui, vou chamar Natasha e pedir água quente para colocar no seu cotovelo para parar de doer um pouquinho. Dá-me licença, mocinha. Ela foi saindo, parecia ter passado horas e horas, meu braço latejava e não conseguia posição para colocá-lo que o fizesse parar de doer. A porta se abriu e vi Natasha com uma enorme bacia de água quente. Desculpe, senhorinha, a demora, mas estava ajeitando os afazeres da senzala e não pude sair. Tudo bem, Natasha, me coloque aqui por favor a bacia, que vou ver se para de doer, falei apontando a penteadeira. Olha, isso aqui não vai adiantar grande coisa não, porque é só pra desinchar, mas tá parecendo quebrado, olha o osso torto aqui. Mostra Natasha com o dedo. Não, Natasha, devo só ter torcido. Um grande estrondo se fez e Henrique entra no quarto esbaforido, batendo com força a porta na parede. Abaixei a cabeça com medo de sua reação e senti seus braços me erguerem da cadeira, colocando-me deitada na cama. Como isso aconteceu? Falou gritando. Não deixei nada neste quarto para que não se machucasse, e agora isso. Como vou levá-la na cidade? Com a cabeça inclinada a pensar, vira-se e pede para Natasha. Pede para Tião arrumar a carroça rapidamente, porque logo escurecerá. Quando estiver pronta venha me chamar. Não. Espere, Natasha. Vou eu mesmo, troque-a para mim, coloque aquele vestido rosado com fitas vermelhas. Troque-se e venha comigo. Disse-me em tom autoritário. Agora sairei daqui, quem sabe meu braço não me deu a solução para minha fuga? Enquanto pensava, Natasha puxava o vestido pela minha cabeça e já punha outro. Senti-me bonita e com uma pequena esperança pelo desenrolar da minha situação no momento. Vamos, Matilda, quero ir e voltar antes do anoitecer, porque temos muitos escravos fugitivos e nem todos eles são de boa conversa. Henrique abriu a porta. Me puxou pelo braço e involuntariamente soltou um gemido de dor. Ele dá meio passo para frente e me coloca em seus braços. Já desistira de debater-me, pois meu braço agora pulsava de tanta dor. Colocou-me delicadamente dentro da carruagem e vi um negro segurando os cavalos que ao olhar para ele, virou seu rosto para não me encarar.
Natasha, que vinha logo atrás, disse, percebendo o meu embaraço pela atitude do negro. É assim mesmo, senhorinha. Eles não podem nem olhar para vocês nem conversa. Só quem o patrão deixa, o resto tem que baixar a cabeça e também não me é permitido nem olhar nos olhos. Disse-me entrando na carruagem junto a mim. Henrique ia em cima juntamente com o negro que me virara o rosto. O trajeto era muito cheio de buracos e cada um deles doía mais meu braço, mas pude desfrutar da paisagem que de relance percebi ser muito bonita. Entre buracos e barrancos chegamos a uma pequena vila onde passamos por uma enorme porteira. Haviam nesse local várias casinhas coloridas, uma de cada cor, pequenas e bonitas. Na porta um senhor branco vestia um colete preto, tinha um chapéu engraçado na cabeça e já na porta da carruagem, falou a Henrique. Bela mocinha, Henrique, estás de parabéns. Quando ouvi suas palavras, senti-me corar de tanta indignação, mas quando abri a boca para retrucar, Natasha pôs a mão em minha boca e falou em meu ouvido. Senhorinha, lembra que tô aqui, por favor não fala nada, porque corro o risco de morrer ou tirarem meus fios. Por favor, não fala nada não, não retruque nada não. Implora com olhos lacrimejantes. Desci da carruagem emburrada, e Henrique, percebendo minha atitude, me puxa pelo braço. Bom. Vamos, Matilda, seu braço está ficando cada vez mais inchado. Esse é Dr. Ricardo, cuida de todos nossos escravos e amigo antigo de minha família, cumprimente-o. Muito prazer. Abaixei a cabeça contrariada e recitei bem baixinho. O prazer é todo meu. Quer dizer que você é a mocinha que está famosa aqui pela redondeza? Deixe-me ver. Pegou meu braço e apalpou perto do cotovelo, o que me gerou um gemido de dor. Desculpe-me, precisava sentir a gravidade. Fala com suavidade antes de virar-se na direção de Henrique. Está quebrado, Henrique. Vou enfaixar e terá que ficar 25 dias com ele sem mexer. Dito isto, colocou meu braço sobre a mesa e derramou um líquido gelado. Percebi falar algo pelas minhas costas a Henrique. Foi quando Henrique segurou minha cintura e Dr. Ricardo puxou meu braço sem dó. Dei um grito alto e dolorido, lágrimas saíram espontaneamente de meus olhos, e por trás pude ouvir a voz dele. Desculpe-me, ele tinha que colocar no lugar. Sentei-me na cadeira e com a mão sobre a mesa e o doutor foi colocando mais líquido branco gelado e ia passando uma faixa e apertando até que senti meu braço ficar duro. Pronto, agora já está feito. Descanse bastante e tome esses remédios. Estendeu a mão e deu-me um comprimido para tomar com água, depois entregou vários comprimidos para Henrique. Tomei coragem com os olhos cobertos ainda de lágrimas pela dor que tinha sentido e balbuciei baixinho, já que Henrique tinha saído da sala para chamar Natasha. Senhor, como me conheces? Sabes que vivo na fazenda obrigada e fui raptada. Olhei para cima e vi nitidamente o médico virar as costas para mim, me deixando no ar sem resposta. Mais uma vez tentei. O senhor está me ouvindo? Venho de Portugal. Meus pais não sabem que estou aqui contra minha vontade. Por favor, faça alguma. Nessa hora entra novamente Henrique e parou abruptamente de falar. O Dr. Ricardo escreve algo no papel e entrega a Henrique. Saia com ela, Natasha. Vou pagar ao Dr. Ricardo. Tome direito os remédios, senhorita. Daqui 15 dias poderei talvez tirar o gesso. Volte aqui assim verificaremos. Entrei na carruagem pensativa. Percebera que ali todos eram mandados pelo Senhor das Terras, e pelo visto não fariam nada por mim, nem queriam olhar-me no rosto. Até balancei o braço para chamar a atenção de uma senhora para ajudar-me, mas foi em vão. Agora sentada na carruagem, pude ver mulheres brancas que entravam e saíam das casinhas coloridas. Todas pareciam não me ver. Quando olhavam para a carruagem, percebi que imediatamente entravam. Também vi muitas crianças. Ficavam ao redor da carruagem e uma delas, um menino de olhos pretos bem grandes, me deu uma flor pela janela da carruagem. Oi,
Falei. Oi. Respondeu-me com um dialeto que nunca tinha ouvido antes. Natasha, que língua é essa? Tupi-Guarani, senhorinha. São indígenas domesticados, vivem junto com os brancos e negros, não são escravos e trabalham para se sustentar. Esse menininho é filho de Soraya, que é índia, casada com o senhor Benedito, que é branco. Mesmo assim ele ainda só sabe falar a língua da mãe. A carruagem voltou a andar e as crianças agora acenavam para mim e eu levantei meu braço fazendo um aceno de adeus. Na volta pude reparar melhor no caminho. Havia vários portões de várias propriedades. Olhando para dentro deles só dava para ver caminhos, nenhuma pessoa nem casas. A estrada era de terra batida e fui contando a quantidade de portões. Fiquei imaginando por onde teria que passar quando fugisse. Henrique pediu para parar, desceu da carruagem e saiu correndo para dentro do canavial. Quando voltou, trazia uma lebre nas mãos, segurando-a pelas orelhas, entregou nas mãos de Natasha. Olhando aquele bichinho assustado do meu lado, era um filhotinho, fui sentindo seu pavor enquanto esperneava no colo de Natasha. Ara! Esse bichinho vai virar ensopado hoje. Não, tadinho. Olhei para Natasha indignada, é só um filhotinho. Falei tirando o coelhinho de seu braço. Aconcheguei ao meu colo por entre meus braços e como por encanto o bichinho escondeu-se entre minha roupa, só dava para ver o focinho que se mexia assustado. Segurei-o com força, imaginando o sofrimento de tirá-la de seus pais, exatamente igual o que acontecera comigo. Senti pena e carinho por aquele serzinho tão inocente quanto eu. Henrique parou a carruagem perto da porta de entrada do casarão e quando abriu a porta, soltei rapidamente o coelho que correu para baixo da carruagem e depois saiu em disparada para o meio do canavial. Por que soltou o coelho? Disse ele a olhar para mim. Não quero que mates um animalzinho tão pequeno e tão inocente. Pegou-me mais uma vez no colo e levou-me para dentro, colocando-me por sobre a cama. Natasha, traga a comida dele e lhe dê banho caso não consiga tomar sozinha. Abaixou-se bem perto de mim e fitando meus olhos, disse com ar de riso. Não ia matá-lo, bobinha, ia dá-lo a você para criar, não precisamos de caça nesta fazenda, somos muito bem abastecidos. Dito isto, saiu dando gargalhada. Senti-me meio boba com aquela situação, pensando bem, gostaria de ficar com o coelhinho de companhia naquele quarto sombrio. Agora arrependida e talvez com o efeito do remédio, senti certa sonolência, fui bocejando e adormeci. Me vi dentro de uma floresta, ao longe uma casa de madeira, com fumaça que saía da chaminé. Neste local havia muitas flores coloridas, vi algumas crianças que brincavam ao redor da casinha, todas eram loirinhas, duas meninas e um menino brincavam, e eu observava de longe. Tentava chegar mais perto, mas cada vez estava mais longe. De repente o menino veio pegar uma bola de pano que jogaram no mato e chegando perto de mim, me olhou assustado. Eu mais assustada ainda, olhei para aqueles olhos azuis com uma ligeira impressão de que já tinha os visto em outro lugar. Tive um enorme sentimento de muito carinho, como se já o conhecesse há muitos e muitos anos. Acordei com uma sensação de sofrimento na alma, tentando recordar o que sonhara, mas só conseguia lembrar dos olhos azuis que vira no sonho e pareciam os de Henrique, tão azuis que se assemelhavam ao azul do mar na calmaria, depois de uma tempestade. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 4. Certo dia onde havia uma confusão do lado de fora, olhei pela janela e vi pessoas correndo de um lado para outro, pareciam que iam se esconder, pois todos iam em direção à senzala, onde Natasha havia me mostrado que era. Senti um vento gelado pela janela, já se passara muito tempo que estava presa naquele quarto. Pouco vi Henrique depois de quebrar o cotovelo, aliás não o vi mais. Até para tirar o gesso, ele não me levara, pediu para ir comigo Dona Maria, Natasha e Tião a dirigir a carruagem.
em média de 25 dias. Realmente nesse período já senti um peso no braço e uma coceira infernal. Tinha a vontade de tirar sozinha aquele peso no meu braço. Achei muito estranho Henrique não me acompanhar. Passava longas horas com Natasha no quarto. Ela penteava meu cabelo, me ajudava no banho, trazia sempre comida boa e fresquinha. Em uma dessas vezes perguntei: "Não tenho visto Henrique desde que quebrei o braço. Sabes onde ele se encontra?" "Ele tá cumprindo as tarefas do pai dele, então, viaja pra a capital e não sei onde vai. Às vezes fica meses fora." Também não perguntei. Sabe que escravo não deve se dirigir aos patrão. Fiquei pensativo imaginando se por acaso ele estava com minhas irmãs na capital, como o Sr. Garcia prometera ao meu pai. "Você não sabe então por que ele se dirige à capital? Não sabe no que trabalha, não sabe praticamente nada dele." Natasha olhou para mim, com o rosto meio risonho e falou: "Tá gostando do senhorzinho, é? Imagina, como vou gostar de uma pessoa que só me fez mal. Sabes que estou aqui contra a minha vontade, e que meus pais devem estar agonizando em Portugal, por falta de notícias minhas. Olha, não sei bem do senhorzinho não, só sei que ele é o mais educado dos filhos do patrão e que ele nunca perde o respeito às senhoritas que vêm aqui, passam para ficar de papo com ele. Ele é muito requisitado pelas fazendas da região e todo pai de família, que ele se case com sua filha, pra aumentar a herança e as meninas que vêm aqui, vêm todas melosas pra cima dele, trata elas com educação mas sempre foge delas." Imaginei o porquê de alguém tão bonito e tão bem situado na sociedade precisar manter-me em cativeiro, se já tinha a atenção das senhoritas ricas da redondeza, o que ele desejava de mim. Logo imaginei as moças todas se apresentando a ele e um frio correu minha coluna nesse momento. Bom, ele para mim foi uma pessoa muito ruim e a vida dele não me interessa em nada. Só me interessa o que poderei fazer para libertar-me e voltar para perto dos meus pais. Agora vamos mudar de assunto. Mas senhorinha, a senhorinha está muito bem cuidada e ela dá muita atenção a tudo que a senhorinha precisa. Também não sei a intenção de trazer você pra cá, afinal, as moças que eles trazem, todas vão parar na capital. Só você que ficou aqui a gente não entendeu na dica de Nadica. Eu gostaria muito de ir embora, Natasha. Poderia me ajudar? Já que ele não se encontra aqui na fazenda. Já disse à senhorinha que não posso. Porque aqui sou uma mera escrava e sei me colocar no meu lugar, sabe? Na senzala temos um negrão que adivinha futuro, ele chama Lupécio. Disse para mim que assim que olhou a senhorinha pela janela, disse ter visto muitas armas ao seu redor. Aff, Natasha. Não fale dessas coisas. Sou bem ignorante nesse assunto e na realidade tenho muito medo. Ara. Não precisa ter medo não, os espíritos vivem com nós, tudo juntinho perto de nós, come com nós, fala com nós, eles ouve tudinho e sempre fala para nós o que devemos fazer para não entrar no tronco. A gente no passado, teve uma senhorinha Letícia, que vinha de outra fazenda, moça formosa, que vinha sempre aqui com o pai dela, muito bem arrumada, sempre com um cachorrinho no colo, e pra mim, queria era ver o senhorzinho Henrique. Daí um dia ela entrou pela casa com o pai dela Sr. Péricles e achei que era na intenção de ver os meninos, mas era para falar com o negro Lupécio. Daí, o Sr. Garcia chamou o negro e colocou pra falar com ela num quartinho fechado lá fora. Como curiosa que só, fiquei ouvindo na janela do lado de fora sem ninguém me ver e ela tava falando. Olá. Sei que você é um negro que fala com os espíritos, então queria saber, se pode me responder com quem vou casar-me. Será que conseguiria saber? Oi, a moça, não é sempre que consigo saber de alguma coisa, mas tenho que olhar na sua mão. Ela deu a mão com relutância, como se tivesse nojo do negro. Vi tudo isso, e ele percebeu o jeito dela, e não pegou na mão dela não, deixou ela no ar e foi olhando. A senhorinha vai ter 3 filhos homens e vai se mudar para a capital.
Daí ela botou a mão na boca e foi falando toda sorridente. Então, Henrique vai mudar-se para a capital e lá teremos 3 filhos. Nossa, adorei a notícia. Muito obrigada, era tudo isso que queria ouvir. Daí ela colocou a mão dentro da bolsa e foi tirando uma moeda para entregar ao Lupércio. Tome isto. É para você por ter me revelado tão importante mensagem. Para moça, não carece, nem o patrão vai aceitar que eu tenha dinheiro, mas tem uma coisa que a senhora não sabe. A senhora tá dizendo que Henrique é o nosso patrãozinho daqui? Daí ela balançou a cabeça dizendo que sim. Não é não, dona. O rapaz que me aparece na visão é branco com cabelos castanhos, não parece de nadiga com o patrãozinho Henrique e tem umas outra coisa pra dizer à senhora. Eita, daí a moça levantou nervosa, passou a mão no cabelos bonitos dela, nem quis ouvir o resto da história e gritou com Lupércio. Imagina, pedir conselho a negros, só podia dar errado mesmo, você não sabe de nada, e saiu batendo os pés. Nessa hora eu me escondi atrás da coluna de madeira e saí dando risadas sem ninguém me ver. Essa senhorinha é muito bonita, mas o que tem de bonita tem de chata, judia daquele cachorrinho que dá até dó. A gente quando ela vem, pega dela o bichinho, dá comida e água, e o bichinho come tanto que fica parado de tão cheia a barriga. Ela vem aqui umas vezes mais ou outra. Entendi, Natasha. Então Henrique é cheio de pretendentes, agora entendo menos ainda porque me sequestrou. Eu achei estranho porque senhorzinho Henrique nunca tinha trazido ninguém pra cá até você aparecer. Quando os irmãos dele estão pela casa, já vi ele falar pra eles não incomodar você que é eles bem longe do seu quarto. Coloquei-me a pensar, quem sabe um desses irmãos do Henrique, não me enviaria de volta. Às vezes podem pensar que estou aqui de livre e espontânea vontade, quem sabe? Você não poderia trazê-los aqui, Natasha, para eu conhecê-los, só para conhecê-los? Eu, hein? Vou levar umas boas chibatadas se fizer isso. Mas, Natasha, não aguento mais ficar dentro deste quarto. Quando será que Henrique me deixará pelo menos sentar-me no banco embaixo daquela mangueira? Para. Não sei não, mas pergunta pra ele, logo, parece que já tá voltando. Fiquei pensativa, Natasha saiu e eu fiquei com a cabeça um pouco tonta de tanta informação que ela me passara. Nunca tive medo de dormir em meu quarto, mas naquela noite fora especial, parece que perto do banheiro, cada vez que eu olhava, tinha uma sombra de homem, me arrepiava, olhava de novo e sumia. Fui tentando dormir e rezei tanto que adormeci já quase amanhecendo. O sol entrava pela fresta da janela fechada, e me mexia ainda acordando. Voltei-me para o banheiro e dei um pequeno grito, pois sentado ao chão estava Henrique, com o cabelo todo desalinhado. Era mesmo ele. Ou era uma sombra? Não se assuste, bela Matilda, estou aqui um bom tempo. Tivemos notícia de vendaval e fiquei aqui para que você não se assustasse. Os vendavais por aqui são bem fortes, às vezes destelham nossa casa. Logo começará porque já recebemos informação de como está o vendaval nas redondezas. Não precisa, não tenho medo de nada e não tente se fazer de bonzinho. Você não tem nada de bonzinho, espera que eu vá esquecer que me mantém aprisionada em cativeiro. Esqueças que estou aqui não sei quanto tempo sem nem ao menos sentir o sol. Esses são os cuidados e tratos que me dá? Henrique levantou-se e foi vindo devagar para perto de mim. Me encolhi um pouco, pois tinha a impressão de que iria me bater. Não bato em mulheres, Matilda, mas bem que você merece uns bons tapas pela forma que me tratas. Veja, aponta com as mãos ao redor do quarto. Isto aqui não é um palacete, comparado ao galpão que moravas em sua terra. E junto com peixes ainda. Não vês que aqui tens roupas bonitas, comida nunca lhe falta e ainda tem companhia de Natasha a lhe servir o dia todo. Podes não reconhecer, mas tem uma vida de madame aqui. O sangue foi subindo pelo meu rosto,
Levantei-me de um pulo e corri para agredi-lo, tentando inutilmente bater no rosto, nos ombros. Como segurava minhas mãos, consegui dar-lhe um chute no meio das pernas. Ele na mesma hora abaixou-se de dor. Fui tentar fugir dele, mas mesmo com a dor, ele segurou um de meus braços, torceu de tal forma que tive que sentar-me ao chão. Olhei-lhe que ainda contorcia-se de dor. Quando melhorou, estava com o rosto duro. Seus olhos parecem que tinham mudado de cor para um verde bem escuro. Com a outra mão, segurou minha cabeça pelos meus cabelos. Se você não reconhece o benefício que lhe fiz, logo, estará livre de mim. Logo terá outro destino. Disse-me olhando dentro dos olhos. O que vai fazer comigo? Será uma grande surpresa. Vai vender-me como escrava? De onde tirou essa informação? Grita colocando agora a mão em meu pescoço. Não sei se pelo nervoso ou pelo cheiro que ele tinha de óleo queimado. Fui ficando tonta e desmaiei mais uma vez. Quando acordei, estava com Dona Maria acocorada sobre mim, passando um pedaço de pano com algo doce em meus lábios. Acorda, senhorinha Matilda. A senhorinha foi judiada pelo senhorzinho Henrique. Por que tá assim, desmaiada? Ele te fez algum mal, senhorinha? Lembrando-me aos poucos do ocorrido, fui me sentando devagar, coloquei a mão na boca ao lembrar-me que o machucara com o chute e achando que ele revidaria, desmaiei. Não, Dona Maria, ele não tocou em mim não, eu que chutei ele e achei que me bateria, então de medo desmaiei. Ara, por que fica judiando do senhorzinho? Ele é tão bonzinho com todo mundo. Se ainda fosse um dos irmãos dele, aí sim, ia ter motivo para judiar, mas senhorzinho Henrique não. Esse é gentil e não machuca nenhuma mosca. Abaixei a cabeça pensativa, imaginando, por que tudo aquilo estava acontecendo comigo, qual a intenção que ele tinha comigo. Já estava aprisionada praticamente há 18 meses. Logo completaria 17 anos. Olhei para Dona Maria que preocupada foi colocar a bacia de água na mesa. Quantos anos tem Henrique, Dona Maria? Ah, o patrãozinho tem 20 anos, muito bem formados. Tenho novidade para você, agora vai poder sair do quarto uma vez por dia, vai sair acompanhada sempre de Natasha. Ela vai passear com a senhorinha e tomar um sorzinho, vai te fazer muito bem. Tenho certeza. Também não sei se a senhorinha vai querer fazer isso hoje, porque a tempestade tirou um bocado de telha do casarão, e tá tudo muito sujo lá fora, cheinho de cacos. Então era verdade sobre o vendaval, não era mentira para poder ficar no quarto. Você já brigou muito com a senhorzinho. Acho que você tem que se acostumar com as coisas aqui no casarão, não é tão ruim assim, senhorinha. Dona Maria, o senhor Garcia não vem para o casarão. Porque desde que estou aqui, não ouvi a voz dele nem ouvi. Não vem não, ele sempre deixa os fios e volta pra cá uma vez no ano só. Vive mais pela capital, sabe, é mulherengo e mais da metade dos negrinhos da senzala são dele. Olhei pra ela espantado e falei. Como assim? Ele é pai de várias crianças. É sim, diz que é melhor trocar o sangue pra ter melhoria na mente e crescer crianças mais inteligentes, isso que ele fala, né? Mas também, ele deixa as negras ter marido, só que a primeira noite é sempre dele. Coloquei a mão na boca com aquela notícia, imaginando o casal tendo que ceder a primeira noite para o patrão. É normal, aqui isso é normal, ninguém nem acha ruim não, pro que depois pode ter marido e fazer família. Mas e as crianças? Quem fica com elas? Olha, fica com o casar, ele só ajuda na comida, dá umas facilidades, teve alguns que deu até casebre, ele não tem apego aos fios não, mas diz sempre pros negrinhos que esses negrinhos serão mais fortes por ter o sangue dele. É assim que vivemos, senhorinha, mas os fios dele não faz isso não, e olha que tenho mais safadinho que a Felipe. Mas eu ouvi senhor Garcia falando para eles não fazerem gracinha com os escravos, senão colocava eles no tronco como faz com os escravos.
Não quer filho dele com negras nessa casa. O que faço não diz respeito a vocês, logo tratarei de arranjar uma esposa para cada um, daí constituam seus lares e sejam independentes de mim. Torço para quando esse dia chegar. Maria imita a voz do patrão e eu acho graça, lá na sua terra, não é assim não? Não, onde eu morava éramos bem pobres e meu pai pescava para viver, então não tínhamos contato com escravo nenhum, lá só temos pescadores que vão todo dia ao mar para trazer os peixes para sustentar seus filhos e esposas diariamente. Explico, então, estou muito interessada em saber sobre meus pais, e minhas irmãs. Para que você entenda, nem quero pensar muito nisso, estou bem mais preocupada com minhas irmãs. Suas irmãs vieram, mas eu não vi não, aqui na fazenda não veio ninguém, só você. Já tentei perguntar para Henrique, mas ele diz solenemente, que esse assunto não me pertence nesse momento, e também, alega que elas estão bem, que logo terei notícias. Para a senhora entender, Dona Maria, eu não vinha pra cá, quem viria era somente as minhas irmãs e também as filhas de nossa vizinha Dona Isilda, a gente era bem pobre lá, mas tínhamos amor e carinho do papai e da mamãe, eu até meus 12 anos e vinha pra alto mar com papai, sei navegar e também pescar, e o senhor Garcia quando foi nos procurar ofereceu ao papai a compra de uma nova embarcação para conseguir pescar bacalhau, porque nosso barco era pequeno e não navegava em águas profundas. Então pescávamos muito sardinha, robalo mas bacalhau não. Ah, então a senhorinha é pescadora, difícil é que alguém ser pescadora mulher, porque que as mulheres só cuidam da casa, dos fios, da comida e ficam sempre cheirosas e arrumadas, porque é assim que a sociedade aqui é. Entendeu? As mulheres dos patrão aqui vivem muito bem. Todas têm mucamas para servir e tem até brancas que servem de mucamas também. O povo diz que ter mucama branca é chique, e muitas delas vêm de fora, eu acho, só a Cacho, quer. Garcia traz as meninas para ser mucamas. Mas a senhora diz ser mucama de fidalgo? Ou escravas? Porque escravas não sei no que trabalham não. Na minha mente são vendidas em troca de dinheiro para homens que as compram e escravizam. Digo isso porque onde morava, sempre ouvia falar de um sumiço aqui ou ali de alguma mocinha, e todo mundo dizia, que deve ter sido pega pelo tráfico que é pegar, vender e deixar para alguém fazer não sei o que. Bom. Senhorinha tem coisa que só se a resolver com o tempo mesmo, olha aí. Natasha trazendo um cardinho gostoso para a senhorinha. Toma tudo que hoje um pouquinho mais tarde vai poder sair do quarto um pouquinho. Antes de eu sair, quero que saiba que pedimos ao senhorzinho para deixar você sair um pouquinho. Ele me pediu para cuidar de você, mas se você fugir, eu e Natasha vamos passar uns mal bocados. Então tô pedindo, por favor não fuja não, mesmo porque se fugir aqui pelas redondezas, não há resolver nada. Todo mundo respeita o senhorzinho e vão trazer você de volta e sabe lá se te pega um escravo fugitivo que podia até judiar de você, então foge não, logo, sua vida vai tá todinha resolvida. Parei um momento para pensar e no fato de ser perigoso fugir, estando do jeito que estava, já era melhor do que cair em mãos estranhas, tudo poderia piorar, melhor tentar convencer Henrique que eu precisava e queria voltar para meus pais. Quer ajudar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. E também pode fazê-lo através de PayPal. Gratidão. Capítulo 5. Já do lado de fora pude ver melhor a fazenda. Era muito extensa e havia canavial por todos os 4 lados do casarão. Parecia que ao longe havia pequenas clareiras no meio do canavial. Então perguntei curiosa para Natasha. Natasha, por que tem esses pequenos clarões no meio do canavial? Ah, essas clareiras, nada mais são que parada de descanso dos negros, porque fica direto dentro do canavial. É bem penoso, coça muito e também tem todo tipo de bichos. A clareira afasta os bichos e os negros podem descansar um pouquinho da lida.
Lá também recebem as comidas praga em tal dia de trabalho. Nossa! É muito grande aqui, né, Natasha? Fala a Matilda olhando para os morros e morros ao redor da fazenda, e imaginando os milhões de pés de cana que havia ali. Aqui só tem cana de açúcar, Natasha. Não, senhorinha, o patrão também planta café, mas para outra divisa já, é um pouco mais adiante, tem roseiras, lindas, lá tem senhoras brancas que cuidam. Só fui lá umas 3 vezes e quando volto trago sempre umas rosas pra senzala. É a luz na senzala naquele dia. Nossa, que bonito deve ser. Será que poderei ir até lá? Sei não, senhorinha, é melhor pedir pro senhorzinho. Estávamos absorvidas na conversa, sentadas embaixo do pé de manga e pelas minhas costas, aparece de repente um rapaz com traje preto e branco. Ah! Finalmente, vou conhecer essa linda donzela. Olhei para trás assustada por não conhecer a voz e levantei-me rapidamente. Olá. Sou Felipe, irmão mais novo de Henrique. Estendeu-me a mão na intenção de beijar a minha. Sorriso fácil, branco de pele bem clara, rosto quadrado e olhos de um escuro como se fossem 2 jabuticabas. Em seu sorriso apareciam 2 covinhas em sua face. Estendi a mão educadamente e agradeci. Olá, chamo-me Matilda, sou de Portugal. E apertei a boca entre os lábios para não falar mais do que poderia. O ar jovial, bastante simpático, sorriso fácil, também muito tagarela, foi levando-nos 2 para um lugar próximo à casa, onde tinha um pé de bergamota vergado ao chão de tanta fruta. Gostas de bergamota, senhorita? Olhei para a fruta, cheirosa, mas parecia uma mexerica ou tangerina. Não conheço essa fruta, não creio ter visto lá em minha terra, porém parecesse muito com a mexerica que temos lá. Ele descascou a fruta e deu a mim, mas parecia uma mexerica mesmo, muito mais doce aliás. Deliciosa. Falo com o suco a escorrer pela minha boca. Muito obrigada. Falei dando um pedaço a Natasha, que olha para ele e o mesmo balança a cabeça autorizando que pegasse. Ao longe alguém faz um forte assobio e Felipe olhando para o local fala. Já estava demorando para descobrirem-me. Tchau, senhorita Matilda, logo poderemos conversar mais. Curva sem reverência e saiu correndo. Que rapaz agradável, simpático, jovial, bem diferente de Henrique carrancudo e sério. Fale, Natasha, puxa-me pelas mãos. Vamos entrar, senhorinha, não estava programado da senhora conhece o Felipe não, esse é aquele mulherengo que te falei, galanteador, lindo mesmo né? Mas senhorzinho Henrique não há de gostar não, então vamos entrar. O tempo foi passando lentamente na fazenda, no próximo dia seria meu aniversário, e a saudade de mamãe, papai e minhas irmãs chegava a doer meu coração. Henrique não viera mais desde do último ocorrido, e nos passeios que realizava com Natasha sempre éramos nós 2, às vezes, chupávamos cana de açúcar, era deliciosa, aquele caldo saía entre a boca e parecia que adocicava e aquecia a minha tristeza da alma. Ninguém falara nada e eu tampouco perguntava muita coisa, com receio de prejudicar Natasha e Dona Maria, perdida em meus pensamentos. Ouço um barulho estridente na casa e a mesma pessoa falando de longe, pude ouvir. Cheguei, cadê minhas mucamas para me servir e meus filhos para podermos contar um pouco de história? Essa voz eu já conhecera, era Sr. Garcia. Ele voltará. Nossa, que vontade de quebrar essa porta e atirar-me contra ele, esmurrá-lo até cair ao chão. Onde estarão minhas irmãs? Minhas amigas? E o que fizera com meu pai? Coitado de meu pai. Será que fora ludibriado por um lacaio? Sem personalidade, falsificador de documentos. Nesse dia, lembro-me que Natasha somente abrir a porta, deu meu prato de comida e saiu rapidamente dizendo: Senhorinha, hoje a senhorinha come sozinha, tenho muitas tarefas.
Tentei, em vão, segurar a porta que fora fechada rapidamente. Comecei a bater na porta freneticamente. Rapidamente Henrique abriu e entrou. Pediu silêncio com a mão na boca. Fique quieta, terá a hora certa para dirigir-se ao meu pai. Não quero saber, quero falar agora, senão vou gritar. Se gritares, juro que ficarás sem refeição e a minha promessa será cumprida. Tanto faz, já não aguento mais essa demora em solucionar meu problema. Se realmente pensa no meu bem-estar, por favor, tire-me daqui e me devolva aos meus pais. Sente-se. Vamos conversar. Henrique chegou bem perto de mim, pediu para sentar-me na cama. Falas tanto de ir embora. Fala ele colocando uma cadeira na minha frente. Queres mesmo voltar à tua terra, tens certeza? Pode pensar e me responder. Darei 15 dias mais para decidires, porque a partir de amanhã, poderás ficar mais tempo do lado de fora e poderás também passear com Tiãozinho e com Natasha pelos arredores da fazenda. Arregalei os olhos assustada pelo que tinha ouvido, e pensei. Nossa! Realmente será muito bom andar por todos os lugares, ver pessoas, conversar, olhar a rotina de todos. Juras que poderei fazer isso? Sim, poderás. Atenderei seu pedido até quando chegarmos ao mês de dezembro, onde mudarei de atividades na fazenda e creio que não terei muito tempo mais para ti. Ouvi aquilo e abaixei a cabeça. O que será que pretendes de mim? Será que em dezembro vai vender-me? Vai devolver-me? O que será que ele quer dizer com isso? Havia várias perguntas em minha mente nesse momento. Sei que estás com muitas dúvidas, mas confie, não fiz nada que você não merecesse passar, por atitudes que você mesma tomou, pelo tamanho de sua beleza resolvi ajudá-la. Se queres privilégios, batalhes para tê-los, estou te dando uma oportunidade muito maior do que suas irmãs e amigas tiveram, só não lhe contarei agora. Então, se queres que eu faça direito, tenha respeito a meu pai e poderá estar na mesa conosco. Já soube que conheceste Felipe, ainda tenho outro irmão que talvez ainda o conheça. Ele vive muito tempo fora da fazenda e também é o mais fácil de lidar de nós três. Parecia muito sincero no que falava, porém, não olhava em meus olhos e papai sempre me dissera, não confie em quem fala e não te olha nos olhos. Você está certo, ficarei quieta, e esperarei sua decisão com relação ao que fará comigo. Por acaso seu pai sabe que estou aqui contra minha vontade? Sim, ele sabe. Sabe? Então ele também me sequestrou, não foi só você. Sequestrou? Por acaso eu a coloquei no navio e obriguei a entrar no navio, coloquei uma faca em sua garganta para entrares. Pensando bem, eu tinha entrado de livre e espontânea vontade, nisso ele não tivera culpa. Eu entrei sim, para procurar o broche de mamãe que estava com minha irmã Maria de Lourdes, e me perdi, e você me trancou. Por isso que não pude mais sair. Tranquei-a na hora em que o navio já estava em alto mar, por acaso ia achar que voltaríamos? Você ia atrapalhar todo o nosso trajeto e também cronograma de horários a serem cumprido com os nobres, então, achei por bem, deixá-la presa, para poder voltar depois com os seus. Mas, por que fez isso? Fiz desta forma, porque se suas irmãs a vissem, nós teríamos que retornar então elas não cumpririam o que prometeram e seu pai assinou em contrato. Acha realmente que elas deixariam que ficasse no Brasil longe de seus pais? Pela pouca idade que tens? Meu pai já tinha tudo certo e encaminhado para cada uma de suas irmãs e amigas em São Paulo e você somente as atrapalharia. Bom, se fosse pensar nesse aspecto, realmente minhas irmãs iam fazer de tudo para que eu voltasse. Mas isso não justifica eu estar aqui, aprisionada. Espere mais um tempo e logo saberá de tudo. Lembre-se, não me aproveitei de você, então, seja cordato e obedeça-me para que assim torne esse momento mais fácil para nós dois.
Aí eu terei soluções mais rápidas para você. Levantou-se e saiu falando. Se puder colaborar não gritando, agradeço. Se não, podes gritar a noite inteira e ficarás sem alimentação e banho de sol. A senhorita decide. Boa noite. Saiu batendo a porta. Fiquei ali pensativa. Tudo o que dissera tinha um fundo de verdade. Realmente eu que entrara no navio, eu que fora imprudente, e minhas irmãs iam fazer de tudo para que eu voltasse. Com certeza isso ia atrapalhar o futuro delas, porque nisso tudo também estava envolvido o contrato, dinheiro e honra. Capítulo 6. A cidade é muito bonita, não acham, irmãs? Vejam esse tamanho de construção. Nem imaginávamos que as pessoas moravam em andares, e estas residências são tão formosas que os brasões de família ficam à vista em frente aos portões. Fala Marcela entusiasmada com a cidade grande. Marcela era magrela, aliás nós quatro éramos. Tinha cabelos compridos bem aloirados e enormes bochechas, eram tão salientes que todos a chamavam com carinho de bochechinha. Tinha 16 anos. É verdade, Marcela, realmente a cidade grande é um lugar muito bonito. Essas casas são uma mais bonitas que as outras e as carruagens então. Os cavalos têm tirinhas na cabeça como se fossem tranças. E todas repararam o que Marcela falava dando longas gargalhadas, controladas porque estavam sendo levadas pelo filho do senhor Garcia era chamado Felipe, e ele parecia bem sério. Maria cutuca Marcela e ele pisca os olhos, aponta para fora da carruagem. Que lindo esse filho do senhor Garcia, Marcela olha Felipe e concorda com a cabeça. Ele é muito bonito mesmo. Maria tapa-lhe a boca para que lá fora não se ouvisse a conversa. Sil. Fale baixinho, ele poderá ouvir lá de fora. Mais cedo, próximo à fazenda, senhor Garcia dá as instruções ao filho Felipe. Filho, leve essas 3 senhoritas na casa da senhora Ana, que as aguarda para receberem boa educação e refinamento. Servirão de empregadas na casa de fidalgos da capital. Sim, senhor, pai, que seja feita a sua vontade. As 3 se olham admirando, um rapaz tão cortês. Podem entrar, por favor. Ele lhes abre a porta da carruagem. Sou Felipe, o mais novo filho de meu pai. Fala logo que senhor Garcia as apresenta. Eu sou Marcela, esta é Maria e esta é Marta. Temos muito prazer em conhecê-lo. Marcela logo se adianta. O prazer é todo meu. Fecha a porta educadamente e fala já do outro lado. A viagem é um pouco cansativa. Pararemos para necessidades de alimentação e para banhar os cavalos. Depois seguiremos rumo a São Paulo. Possivelmente chegaremos ao amanhecer. As moças se entreolharam e falam praticamente juntas. Vamos dormir na carruagem? Sim, senhoritas. É tudo o que podemos fazer. 2 carruagens estão indo ao mesmo tempo para São Paulo. Nesta irão vocês que são irmãs e na outra irão vossas amigas. Peguem cobertas e travesseiros e acomodem-se o melhor que possam. Nesse momento Maria mais velha põe a cabeça para fora e fala. Não vai conosco, senhor Garcia? Não, não, senhoritas. Fico aqui a resolver os assuntos que deixei pendente com vossos pais. Partam em paz, sejam cordatas e aceitem a proposta de melhora de vida. Boa viagem. As 3 acenam para fora da carruagem e vão olhando o senhor Garcia e diminuindo aos poucos pela distância. Dentro da carruagem ficam trocando histórias, e falando. Como será que mamãe e papai estão? Será que poderemos enviar-lhes cartas? Se pudéssemos enviar-lhes cartas, receberíamos, também saberíamos como eles estão, e Matilda também. Verdade, Marta, tenho muita saudade, mas agora estamos muito melhores. Vejam nossos vestidos. Mostra as suas vestimentas formadas de saias compridas e redondas, cheias de fitas e laços, fabricadas em seda. Realmente, nós estamos muito bem trajadas e também bem alimentadas.
Bendita a hora que apareceu esse Sr. Garcia em nossas vidas, tirando a saudade que sentimos de mamãe, papai e Matilda. Só não tenho saudade de nosso trabalho. Fala Marta. Eu também não tenho. Retruca Maria e todas concordam. Foram conversando até altas horas de devagar o cansaço se fez. Cochilavam nos bancos da carruagem uma encostada à outra, Marta e Maria de um lado e Marcela sozinha do outro lado. A carruagem ia com 4 cavalos, mas Felipe e um senhor moreno na frente chamado Wesley, iam parando e seguindo, porque havia muitas carruagens a trafegar na estrada. Paramos na primeira estalagem depois de mais ou menos 5 horas. Felipe abriu a porta da carruagem e falou. Vamos, senhoritas. O toalete fica à esquerda do salão, comeremos algo e partiremos. Irei junto com vocês. Enquanto isso nosso cocheiro Wesley dará água aos cavalos e os fará descansar um pouco. Vamos entrando. A estalagem parecia mais um bar. Tinham moças dançando no meio de um tablado, saias grandes de roda, e vários homens sentados abaixo do tablado as observando, por vezes tentavam pegar-lhes as saias e as mãos. Mesas e cadeiras eram distribuídas por todo o salão, mas parecia um grande galpão muito bem decorado. As moças que serviam eram verdadeiramente lindas. Empurrei o braço de Marta e disse-lhe no ouvido. Veja como elas cobram os clientes. Põe uma perna sobre eles, levantam a saia e prendem o dinheiro em um elástico na perna. Uma olha para a outra e põe uma mão na boca pelo espanto. Venham, venham senhoritas. Aqui à frente está o toalete para refrescarem-se. Depois voltem para esse balcão, que lhes darei um suco para fortalecê-las. Concordaram com a cabeça e foram para o toalete. Aquele era o lugar mais bonito que já haviam visto. Mármore preto nas pias e as torneiras eram da cor dourada, mas pareciam cabeças de cisnes abaixadas, tudo muito cheiroso. Nossa! Fala Marta. Esse banheiro sozinho já é uma bela mansão, moraria nele tranquilamente. Havia espelhos em todas as paredes, onde podia-se se ver de costas, de lado, de frente, em todas as posições. Algumas daquelas senhoritas estavam no banheiro quando entramos e nos olharam. Uma delas, depois de tanto nos encarar, aproxima-se de Marta, segura-lhe o cabelo e fala abertamente. Melhor irem embora, garotinhas. Essa casa não tem lugar para mais mulheres. Maria adianta-se, solta a mão da moça do cabelo da irmã e responde prontamente. Não entendemos o que quer falar, senhorita. Estamos em viagem e paramos aqui para nos refrescar e tomar um suco. 2 outras moças, ouvindo a conversa, retrucam. Suco. E caíram na gargalhada. Aqui não tem suco, o máximo água. Ha ha ha. Riem ruidosamente as 3. As irmãs olharam-se e nenhuma delas decidiu falar nada. Tem certeza de que este local é para vocês? Não parecem moças que dançam para agradar clientes. Olharam uma para a outra surpresas com o que ouviram. Não, senhorita. Não fazemos isso. Já estamos de saída. Vamos embora. Fala Maria prontamente pegando na mão das irmãs. As 3 saem do banheiro cochichando umas com as outras, agora sozinhas. Marcela se pronuncia. É bem estranha essa estalagem. Será que aqui seria aquele lugar que em Portugal chamaram de casas de mulheres felizes? As 2 concordaram com a cabeça. Então, vamos logo embora. Ao saírem, já bem na porta do banheiro, um rapaz encostado ao batente, com um palito entre os dentes, puxa Marta para o lado. Mocinha bonita, vai trabalhares aqui? Diga-me seu nome. Rapidamente Felipe tira o braço do rapaz do corpo de Marta e o empurra para longe, fazendo-o cair por entre as cadeiras. Tenha respeito às senhoritas. Não sabes distinguir em mulheres de família de mulheres de salão? O rapaz indignado, levanta-se rapidamente e parte para cima de Felipe. Quando ia desfechar o golpe no rosto de Felipe,
Sua mão é segurada pelo Wesley. Bata no patrãozinho não. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Wesley era um negro de pelo menos 2 metros de altura, forte, muito bonito, pele bem lisinha e sorriso muito branco. Com sua presença impunha respeito por onde passava. Felipe pega no braço de Wesley e lhe fala: Solte-o, aqui realmente não é lugar para as senhoritas. Vamos, pararemos numa próxima estalagem. Os dois amparam a saída das 3, e lá fora Wesley se manifesta. Senhorzinho Felipe, quando venho com seu pai, ele para na casa de estalagem, e passa a noite todinha. A senhora dona de lá chama Dona Cecília, ela prepara cama e comida para todos que chegam. Seu pai é muito bem recebido, deve ser daqui umas 2 horas e já estaremos lá. Daí o senhorzinho e as senhoritas pode descansar, que acha? Ótimo Wesley, vamos para lá. Desculpem pelo transtorno, este local já foi mais calmo, subam por favor. Fala Felipe abrindo a porta para as 3. Sentadas na carruagem. É muito bonito Felipe e Wesley também. Gratas pela ajuda dos cavalheiros, elas cochicham. Tome consciência Marta, não está aqui para namorares. Maria ouve o sussurro de Marta e fala. Lembre-se estamos aqui para unicamente trabalharmos e mandar dinheiro para nossos pais. Também com o tempo, se nos afeiçoamos ao Brasil poderemos ficar. Se não retornaremos à nossa terra, suprida de bens para nossa necessidade de lá. A estalagem era simples e extremamente limpa. Depois de uma deliciosa refeição de galinhada, adormeceram cansadas pelo longo trajeto. O sol já se fazia forte quando chegaram na capital, vislumbrando as casas e apartamentos que subiam um mais alto que o outro. As 3 admiravam a paisagem e comentavam tudo o que viam. Eram muitas carruagens, muitas que às vezes tinham que frear abruptamente. Pararam numa casa que tinha uma grande escadaria desde o portão. Nas laterais 2 grandes leões, como que a observar quem por ali passasse. Já na calçada, Wesley sumiu pela avenida e Felipe indo em frente novamente e abre o portão educadamente. Entrem, esta será vossa moradia por um período, cuidado com os cães que senhora Ana tem. São altos e magros e só mordem se ficares com medo. Então, entrem sem alarde e andem devagar pela escadaria. Depois do portão, um enorme jardim, com plantas e muitas flores nos canteiros, uma enorme estátua no jardim com vaso na ponta derrubava água dentro de um pequeno lago, que chegando mais perto, podia-se ver vários peixes coloridos, muitos mesmo. Havia também grandes gansos brancos, que quando nos viram, correram para cima de nós com suas enormes asas abertas e barulho ensurdecedor saiu de seus bicos. Maria baixou-se preocupada em ser mordida. Um assovio veio de longe, de um senhor que trajava uma roupa preta. Todos os animais voltaram-se para ele e correram sentido contrário de nós. Levante-se, disse Felipe estendendo a mão para Maria. Geralmente eles não fazem isso, mas podem tê-las estranhado. Havia 4 pilares em frente à casa, uma porta gigante, que parecia ter 4 metros de altura. Caberia umas 4 pessoas uma em cima da outra para dar a altura. Nunca haviam visto uma porta tão grande. A porta fora aberta pelo senhor que assobiara, e gentilmente cumprimentou Felipe. Olá rapaz, como estás? E o senhor seu pai? Não veio? Bem senhor Roberto, passo muito bem obrigado. Meu pai ficou para resolver outros assuntos. Logo ele virá para cá para conversar com a senhora Ana. Aliás, ela se encontra. Sim senhor. Pode entrar. Enquanto entravam, olhavam para tudo e uma apontava para a outra e sussurravam. Olha essa porta. Será porta para a gigante? Concordando. Sorriu uma para a outra. Entraram numa sala onde podíamos nos ver no chão de tão lustroso. Sofás espalhados pela sala, todos brancos como neve. Nos cantos haviam arabescos decorando as paredes. No centro da sala, bem no meio,
Havia uma árvore que subia até os andares de cima, e o interessante é que ela tinha as folhagens ainda, e quando olhávamos para cima, víamos uma cobertura transparente que cobria em parte os galhos de cima da árvore. Ao redor dela no chão, haviam pequenos bancos, todos eles emoldurados e com arabescos de flores que completavam a decoração. Era uma casa de 2 andares, uma escadaria toda branca do lado direito e uma também do lado esquerdo. As paredes de baixo eram decoradas com inúmeros quadros, um mais lindo que o outro. Fomos conduzidas para os sofás e ficamos quietas, olhando uma para as outras. Nesse momento Felipe vira-se para nós e nos fala: "Vou até-me com senhora Ana, já me retorno. Fiquem à vontade, só permaneçam aqui, por favor." Concordamos com a cabeça e continuamos admirando aquele lugar tão bonito e singelo. Em minutos retorna Felipe acompanhado de uma moça lindíssima, alta, magra, vestido rodado de cetim e veludo vinho, contrastavam com a brancura de sua pele. Felipe a trazia segurando sua mão. Marta olhou a cena e sentiu-se incomodada pelo tratamento que Felipe dedicara à senhora Ana. Marta era a mais cheia, se podia se dizer assim, fina cintura com silhueta arredondada, olhos castanhos perspicazes, cabelos loiros cacheados, estatura de 1,50 m. Estas são as senhoritas, veja com seus próprios olhos como são belas. Realmente, um machado Felipe. Começaremos amanhã mesmo as aulas de etiqueta, alemão, francês e inglês. Em 40 dias estarão prontas para serem apresentadas aos fidalgos da sociedade brasileira. Acredito que já conversou com elas. Olha para Felipe que abana a cabeça negativamente. Na realidade não contei nada a elas, só sabem que trabalharão, mas não falei datas nem onde. Deixei essa parte para você, querida senhora Ana. A moça, como demonstração de carinho, aperta o braço de Felipe e os dois trocam um sorriso carinhoso. Bom, senhoritas, chamo-me Ana, senhora Ana para todas vocês. Sou educadora e minha função é ensiná-las a ter classe perante a sociedade. Aqui dizemos que não bastam ser ricas, tem que se ter classe. E como sabemos que não são ricas, então terão classe. E partir daí, cada uma de vocês será colocada numa posição de que serão beneficiadas e ingressadas na sociedade para o resto de suas vidas. Basta para isso, seguir as instruções que lhes darei. Depois de explicado, estendeu a mão para cada uma delas e elas retribuíram. Agora ausento-me, senhoritas. Nos veremos ainda pela manhã, talvez tomemos café juntos, depois voltarei para a fazenda, com licença. Felipe abaixou a cabeça em reverência e saiu da sala educadamente. Capítulo 7. Já haviam-se passado meses, e os pais sem nenhuma notícia das filhas já começam a ficar preocupados. Não chores mais, Maria. Sabemos que Matilda ingressou no navio junto com nossas outras filhas, já leste o bilhete do rapaz chamado Henrique mais de 100 vezes. Ela é muito nova, marido, muito nova. Fala Dona Maria colocando as mãos nos olhos vermelhos de tanto chorar. Ela é tão nova e não entende nada do que farão suas irmãs no novo país. Agora ficamos sem nenhuma filha. Bom, Maria, não achei excelente ideia mandar nossas filhas para tão longe, mas já que foram, logo teremos notícias. Agora temos que esperar e renovar nossa fé em Deus, porque tudo Ele sabe e só Ele nos salvará. Certo dia, Senhor Jorge entra esbaforido e se aproxima da sua mulher que amuada no canto limpava alguns peixes e os colocava no sal. Que ó ouve, Jorge? Fala Dona Maria levantando-se e secando as mãos. Venhas comigo, venhas. Venhas ver com seus próprios olhos, o que tenho a lhe mostrar. Ambos caminham para a plataforma de pesca, onde pequenos barcos se empurravam um do lado do outro. Maria reconhece a embarcação do marido e não entende tamanho alvoroço. Já estava a noite e mal podiam enxergar muito longe, pois a luz do farol iluminava poucos barcos parados.
O Sr. Jorge aponta para trás das embarcações e mostra a Dona Maria uma embarcação 4 vezes maior que o barco com o qual o Sr. Jorge e os parceiros pescavam. Maria, Sr. Garcia cumpriu com o prometido, veja, olhe bem. Continua apontando para longe. Com sabes se é o nosso? O rapaz desceu da embarcação e foi me procurar na plataforma, me entregou esses documentos. 30.000 contos de réis era o preço estipulado na nota fiscal. Mas como vamos pagar esse valor? Dona Maria fala colocando a mão na boca, pede aos seus companheiros para tentarem colocar a embarcação mais perto da plataforma. Jorge. Não dá, Sr. Jorge. Fala Matias ouvindo o pedido de Dona Maria. Não existe espaço para esse tamanho de embarcação, uma embarcação desse tamanho terá que ser colocada em outra plataforma. Tens razão, Matias, mas lá sei que é mais caro também os valores de pernoites. Sr. Jorge, preocupe-se com valores depois, agora tens que pensar em preservar esse bem, e tratar de trabalhar muito para garantir os pagamentos. Sabes que muito te estimo, e tenho intenção de melhorar de vida. Amanhã mesmo iremos em alto mar e podemos reservar galões de sal para preservar os enormes bacalhaus que pescaremos. Isso. Fala Sr. Jorge entusiasmado pelas palavras sinceras do amigo Matias. Dona Maria põe a mão na testa e pensativa admira o enorme barco que chegara. Calma, Maria. Sabes que pagaremos com parte do pescado e também as nossas filhas que enviarão dinheiro para ajudar-nos aqui. Sim, Jorge, sei disso. Já se passaram 4 meses, Jorge. 4 longos meses e nem notícias de nossas filhas. Nesse momento, o Sr. Jorge se abaixa e ajoelhar aos pés de Dona Maria. Maria, ele cumpriu essa promessa, com certeza cumprirá as outras. Mostre a Dona Isilda que ele cumpriu com o prometido, desta forma ficará mais tranquila com relação às meninas dela também. Está certo. E sai correndo para dentro dos casebres, agora a nova moradia de ambas as famílias. O Sr. Jorge fala entusiasmado, abraça o amigo e vai entrando na embarcação. Sim, Matias, venceremos, seremos vencedores. Nós conseguiremos pescar muito bacalhau, vamos conseguir residências decentes para nossas senhoras e compraremos terras, muitas terras onde poderemos plantar muitos pés de oliveiras, teremos azeite de boa qualidade, azeitonas de qualidade, então traremos nossas filhas de volta e elas terão vida boa perto de nós. Vamos conseguir com fé em Nossa Senhora de Fátima que está à nossa frente aos lados e atrás de nós. Matias pega no antebraço do Sr. Jorge, formulando uma aceitação com a cabeça, depois fecharam negociação para deixar a embarcação ancorada no cais maior e ambos seguiram andando até onde moravam. Linda a embarcação. Fala Sr. Jorge abraçando o papel junto ao peito. Você nenhuma das vezes desconfiou desse Sr. Garcia? Não achou que ele poderia ter usado de má fé pela demora que teve em entregar-nos a embarcação, Jorge? Jorge passa as mãos sobre os cabelos desalinhados, num gesto nervoso e o responde prontamente. Meu amigo, uma coisa que aprendi logo cedo, eu e minha senhora e minhas filhas, foi ter fé em Deus. Quando pedimos o que quer que seja com fé, ela chega, pode demorar, mas chega e se não estivermos fazendo nada errado, ela chegará e dará bons frutos. Então, lhe pergunto, trabalhando noite e dia, orando e ensinando a orar, praticando a fé e a caridade, como poderíamos aproximar-se de nós pessoa de má fé? Fala batendo no ombro do amigo. Olha, Jorge, muito me admira sua força e fé, por vezes achei que estavam lhe enganando e você não percebera. Me diga que nenhuma sombra de dúvida passou por sua mente. Passou sim, amigo Matias. Mas deixe-lhe contar, quando era pequeno, eu sempre via luzes ao meu redor, luzes que iam e vinham, algumas bem fortes, outras mais fracas. Entendi que quando as luzes chegavam perto de mim, parecia que minha mente falava comigo a todo momento. Matias o olha impressionado pelo relato e para de andar.
Como assim? Luzes. Bom, sim, luzes. Até 7 anos eram luzes. Depois, essas luzes foram criando formas humanas, não muito distintas, mas mais pareciam sombras. Perguntei algumas vezes aos meus pais e os dois sempre me passavam a mão na cabeça e falavam: filho, isso é a sua imaginação. E eu contradizia: não, pai, não é. Eles têm nomes e me contam histórias e mais histórias. Não tenho medo, papai. Tem uma que se chama Aurora e quando chega perto de mim, ela traz perfume de flores. Recorda, e trazia mesmo. As pessoas ao redor até sentiam, eu sabia o porquê do cheiro, mas ficava quieto, porque eu fui crescendo e ouvi tantas histórias de serem loucos quem fala ou vê sombras. Então fui ficando quieto, tentando me entender, mas como ninguém queria saber do que eu via, comecei a falar com eles e levei grandes surras por isso, várias vezes. Tá falando sozinho? Tá querendo ser louco? Mamãe mandava o chinelo na minha bunda. Por vezes era meu pai que vinha de cinta dar-me umas boas cintadas, sempre porque alguém na rua tinha visto eu falar sozinho. Isto fez-me parar de falar sozinho e continuei a falar com as sombras. Eu tentava falar com elas mentalmente, para poder parar de apanhar, porque eu já estava com 16 anos e não aguentava mais apanhar. Então, foi assim que fui fazendo a transição. As sombras criaram nomes, rosto, bonitos, feios e machucados, etc. Eita! Para Jorge. Está me deixando arrepiado. Fala Matias passando a mão pelo braço arrepiado. Não liga não. Essa é a forma deles dizerem que estão por perto. Nunca se arrepiou não? Eita, que vou embora sozinho já já. Você não tem medo, mas eu tenho. Af. Falar com alma penada. Imagina. Não conta isso para ninguém não. Senão o povo vai se afastar de você. Viu? Por isso nunca contei nada a ninguém. Até com Maria eu procuro evitar de falar. Mas comecei esse assunto porque você me perguntou se eu confiava no Sr. Garcia, então vou te responder. Os espíritos que eu ouço me dão conselhos e pouco tempo antes, Maria tinha feito um pedido a Nossa Senhora de Fátima. Ouvi nitidamente no meu ouvido: vai dar certo, é chegada a hora de mudarem de vida, orem e vigiem. Eu ouvi isso. Então, quando recebi o Sr. Garcia, eu lembrei do fato e somente agradeci. Acreditei piamente no que ele nos passou e Maria também. Eu posso te dizer que não é tão mal assim ver e conversar com eles. Já me tiraram de muitas enrascadas, no mar, em casa, com Matilda e as meninas. Bom, meu amigo, eu não quero ver ninguém não. Fala Matias batendo nas costas de Jorge quando já estavam se aproximando de suas casas. Esse assunto realmente morre aqui. Pode deixar que não te perguntarei mais nada do assunto. Tudo bem. Considero os meus amigos, e agradeço todos os dias a presença deles na minha vida e dos meus. Boa noite, Matias. Amanhã não se recordará mais dessa conversa. Obrigado e durma com Deus. O Sr. Jorge vira-se para entrar no seu casebre e repara que a porta estava aberta. A luz fraca do candeeiro iluminava, mas não via a figura de Maria. Maria, onde estás? Pergunta preocupado. Sai do casebre e bate na casa de Dona Isilda. Dona Isilda, por favor, viste Maria. Dona Isilda,